Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Um React que tem tudo para ser bem agitado. Depois do empate de ontem entre Palmeiras e São Paulo, o Abel teve muitos problemas, mas também errou bastante. Então, quando é assim, é legal, né? Vamos ver o quanto ele vai chamar a responsa e o quanto ele vai sair de lado e colocar a culpa em outros fatores. Ele não é muito de assumir a culpa quando erra. Ele gosta de falar assim, não, quando for para criticar, critica o treinador. Mas ele nunca fala, eu errei na hora de fazer isso, eu errei na hora de fazer aquilo, eu errei na hora de fazer aquilo outro. O que eu lembro de ver ele falar algumas vezes não, porque eu também cometo muitas asneiras, ele usa esse termo. Mas ele não fala quais. Então, não acredito que ele vá fazer isso, ou que ele tenha feito isso na entrevista de ontem. Mas vamos ver se pelo menos ele fala, não, eu cometi erros, eu fiz asneiras. Quero ver se ele vai falar isso, porque fez. E tudo bem, isso não quer dizer que é fora Abel e contrata o Gilson Kleina, contrata contrata o Ancelotti, contrata o Guardiola, né? Não é isso. Falar, errei, preciso rever isso, estamos com um problema nesse ponto aqui, eu preciso resolver. É isso que eu espero que ele fale, mas não sei se vai acontecer. Em vez de ficar adivinhando aqui, vamos ver logo o que ele vai falar? Vamos lá. Melhor fase, né? E aí você chama o Estevão, que também não é nada mal, né? Mas qual que foi seu plano na hora? Porque o Estevão entra primeiro fazendo justamente a função do Maurício, mas depois você acabou reformulando ali esse trio de ataque. O que passou na sua cabeça naquela hora? Qual que era o plano ali? Por que talvez ele não tenha dado certo? Obrigado. Eu não tenho o plano para o imprevisto, não é? Há duas coisas que tu não controlas na vida, nem o tempo, nem o imprevisto, que foi o que aconteceu. Eu acho que a minha linguagem corporal fala um bocadinho de tudo, não é? Numa altura em que temos o Paulinho lesionado e o Filipe lesionado, com a saída do Rony, só com o Lopes neste momento e com os dois moleques, o Thales e o Luigi, que ambos os dois ainda podem jogar no Sub-20. E com o Estevão, vocês sabem, 3 dias atrás teve um problema de saúde e que não estava hoje, mesmo assim não estava a 100%. Foi obrigado logo no início a ter que improvisar. Não era isso que estávamos à espera. Mais do que tudo, ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. Mas o futebol é isto e é por isso que temos que ter um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80. Portanto, é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças no nosso quebra-cabeças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero. Mas sim, foi um jogo truncado, uma equipa que se fechou muito bem. Nós na primeira parte houve ali momentos que já sabíamos que o nosso adversário ia jogar assim, não foi surpresa para nós. Ia jogar com uma estrutura fechada, apostar no contra-ataque. Mesmo assim, na primeira parte nós não conseguimos bloquear sobretudo a dinâmica dos dois médios de organização do nosso adversário, o Alisson e o Pablo Maia. As nossas marcações não foram o que nós previmos, corrigimos ao intervalo e eu acho que melhorou. São jogos sempre mais entroncados, não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário. Mesmo assim tivemos num jogo que normalmente, pelo menos assim me diz a experiência, nestes jogos derby, não há muitas oportunidades, mas mesmo assim finalizamos umas 7 ou 8 vezes dentro da área e 2 delas mais flagrantes. Mas ficámos só por um ponto e sim, foi duro logo no início, aos 2 minutos, ficar sem o teu melhor marcador. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni. Já vai, Gabriela, vamos falar dessa do Abel aqui. Ele fala, olha, não tinha plano na hora que machuca o Maurício.
é um imprevisto. Você perdeu o Maurício com 1 minuto de jogo, quebra qualquer esquema. Não tira a razão dele. Então a gente fala, ele errou de colocar o Estevão. Aí que entra, né? Por que colocou o Estevão? Não sei se isso vai ser desenvolvido ainda durante a entrevista. Mas a pergunta foi, por que colocou o Estevão e não colocou outras peças? Vamos ver quem ele tinha à disposição. Ele poderia ter colocado o Aníbal Moreno e ter subido o Richard para fazer essa função. Ele podia ter colocado o Fabinho e subido o Richard para fazer essa função. Ele podia ter colocado o Alan. Ele podia ter colocado o Luiz, ele podia ter colocado o Thales. Que ele falou, mas eles são muito novos, têm idade para jogar o Sub-20. Pô, o Estevão também tem idade para jogar o Sub-20. Então, assim, ele escolheu o Estevão, que não estava em sua melhor condição clínica, estava com um quadro de virose. E você fazer essa escolha com 1 minuto de jogo, ou seja, se obriga o cara a jogar 90, é um erro. Você tem que tomar essa decisão muito rápido. Então, talvez tenha sido esse o erro do Abel. E isso ele não explicou. Ele podia falar, não, eu errei, eu não devia ter colocado o Estevão tão cedo. Eu devia ter colocado outra pessoa, outro jogador, e esperado para colocar o Estevão mais na frente, que era o plano. Mas concordo que é uma situação muito complicada, muito difícil. E ele aproveitou para chamar a atenção para o problema mais grave, que a torcida está pressionando com toda razão, que a imprensa está pressionando com toda razão, que é, olha quem eu tinha para colocar. Eu não tenho o Felipe Anderson, que está machucado, se recuperando ali, sei lá do quê. Eu não tenho o Paulinho. Eu acabei de perder o Rony. Quem que eu vou pôr? Então, eu estou pedindo jogador, e não me dão. Então, só faltou ele falar desse jeito que eu falei agora, mas ele usou outras palavras, mas falou exatamente isso. Eu não me lembro de ter visto ele cobrar publicamente da forma como ele fez nessa fala antes, outras vezes. Não me lembro. Então, está aumentando a pressão sobre o presidente, que, curiosamente, antes da partida começar, deu uma entrevista, acho que foi para a Cazé TV, falando que não vou contratar jogador só porque a torcida está fazendo pressão, só porque a imprensa está fazendo pressão. Beleza, Leila, mas quem está fazendo pressão é o técnico. É o técnico que está falando, olha, eu preciso de jogador. E você não está contratando. E parabéns pelos 300 jogos. Esse ano, o Palmeiras só ganhou 1 jogo como mandante e 3 como visitante. Eu já li os seus livros e eu sei que quando os resultados eles são piores em casa do que fora, isso te intriga. E esse era o cenário do Palmeiras quando você chegou. E no seu primeiro contato com os capitães da época, você perguntou por qual razão o rendimento era pior em casa e eles responderam que era por conta da má irrigação do gramado sintético. Agora, em 2025, na sua opinião, qual que é o problema? Por que você acha que essas vitórias em casa não chegam? Obrigada. Boa pergunta. Antes do Abel responder, que pergunta legal. Que pergunta legal que a menina fez. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Gabriela. Muito boa pergunta. Se eu fosse a contar os pontos que nós temos em todos os grupos, tirando o do Corinthians, dava para passar menos no nosso, né? Se nós olharmos para aquilo que deve ser o futuro e pensarmos numa alteração, é dar mérito, porque nós neste momento somos os quartos e estamos fora, né? Então nós estamos com 17 pontos, tirando o grupo do Corinthians, éramos líderes nos outros todos, e corrija-me se eu estiver enganado. Acho que falta-nos um bocadinho de mais criatividade no último terço, porque quando nós chegamos, o Palmeiras andava à procura de se encontrar. Quando nós jogamos com os nossos adversários agora, vocês veem como eles se fecham, não é? Estávamos a jogar, não é com uma equipa qualquer, estávamos a jogar com o São Paulo, certo? Uma linha de 5, mais 2, primeiro. Só parar com esse respeito exagerado. Porque é o São Paulo. É uma equipe qualquer.
É uma equipe como outra qualquer, tem 11 jogadores ali. E jogou como Botinha de Ribeirão, que é o nosso adversário de quinta-feira. Então tem que tratar como Botinha de Ribeirão. Veio para jogar como Botinha de Ribeirão, trata como Botinha de Ribeirão. Primeiros volantes na frente, o que dificulta muito aquilo que são os espaços que nós temos que criar, e depois precisamos muito da criatividade dos nossos jogadores para ultrapassar esse muro, que foi o que aconteceu aqui, sobretudo na segunda parte. Mesmo assim, como te disse, fomos capazes de criar pelo menos 2 oportunidades flagrantes no segundo tempo. Muitos dos remates bateram naquela muralha do nosso adversário, mas não tem a ver, e desculpa só discordar contigo, não tem a ver com o gramado, tem muito mais a ver com a capacidade do treinador ajudar ainda mais os nossos jogadores, e depois termos presença na área com centroavantes que nos ajudem àquilo que é ultrapassar este tipo de jogos onde as equipas fecham muito. Não é a primeira vez que nós jogamos neste Paulistão. Tenho que interromper, senão eu perco. Ele chamou a responsabilidade para ele. Ele falou, não, tem a ver com a minha capacidade. Eu estou falhando. Então, beleza. Só que ele não respondeu por que isso está acontecendo em casa. Porque a campanha do Palmeiras fora de casa é muito boa. Pega a campanha. Vou tentar pegar os números aqui. Eu vou até dar uma parada aqui e voltar já com essa informação. Espera um pouquinho só para... Né? Vou dar uma pause. Pronto, estou aqui com os dados. Olha só. Fora de casa, o Palmeiras é a terceira melhor campanha. Sabe quem é melhor que o Palmeiras? Ponte Preta e São Bernardo. A Ponte Preta conseguiu 4 vitórias e 1 empate. São Bernardo conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras conseguiu 3 vitórias e 2 empates. E o que explica um pouco isso? Time que joga contra a Ponte Preta e São Bernardo joga um pouco mais aberto. Quando é contra o Palmeiras, se fecha. E mesmo assim, Palmeiras, 3 vitórias e 2 empates. Melhor que o Corinthians, que conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Palmeiras não perdeu ainda fora de casa. Então, sim, a campanha do Palmeiras fora de casa é melhor. Tá? Então, dei o pause, unpause, né, release, e está aqui os números que sustentam, né, o raciocínio. Então, por que dentro de casa está pior? Para mim, tem muito a ver com a situação da organizada. Todo mundo sabe que uma das grandes vantagens de se jogar em casa é a pressão que a torcida faz. Todo time, até o São Bento aqui em Sorocaba, tem a organizada. A organizada é quem puxa o estádio todo. Então, a organizada é importante? Claro que é importante. Né? Você ter uma organizada. A nossa organizada está passando por um momento de crise. Eles têm lá os problemas deles, internos, não quero saber, não vou me meter, não vou dar palpite em gestão de organizada. Eu estou falando do resultado dessa situação. A nossa organizada está desorganizada. A nossa organizada está passando por um problema interno de organização. E eles têm que se resolver lá entre eles. E enquanto a nossa organizada estiver desorganizada, a gente vai ter essa situação no estádio que a gente viveu ontem, do Gol Sul está puxando o nome dos jogadores, porque a organizada não puxou, por alguma razão, e aí a organizada abafou o grito da torcida desorganizada, da torcida comum, para cantar uma música para xingar o Corinthians, sendo que o jogo era contra o São Paulo. Isso é falta de comando. Eles estão com problemas. Então, nós precisamos, o Palmeiras precisa que a principal organizada do Palmeiras, chamada Mancha Verde, se reorganize para que possa puxar a torcida e para que o Allianz volte a ser um instrumento de pressão de verdade em cima dos adversários, coisa que não está acontecendo. Contra equipas com linhas de 5, mas infelizmente os 17 pontos para nós no nosso grupo não chega para passar. Abel, boa noite. A gente percebeu, não sei, você pode até falar que o São Paulo solta a escalação, e aí você olha sem Oscar, sem Lucas, e aí você
viu que, de repente, o time vinha realmente para defender. Você até demorou um pouco para a assessoria soltar a escalação do Palmeiras. Esse Palmeiras que entrou hoje, seria o Palmeiras que entraria normalmente ou você modificou porque viu que eles iam jogar com essa linha de 5 como o Corinthians fez no empate aqui com 1-1? Eu às vezes custa-me dar respostas porque vocês podem deturpar aquilo que eu estou a dizer, mas a forma com que os adversários cada vez mais respeitam o Palmeiras dentro do jogo é notório. E que tu disseste muito bem, o Corinthians espatou uma linha de 5 e o São Paulo espatou uma linha de 5 e nós temos que ter a capacidade de ter soluções internamente para desbloquear essas linhas de 5 e nós temos de estar preparados para elas porque é o que nos tem acontecido, por isso mesmo, pelo respeito e pelo crescimento da nossa dinâmica e sim, é verdade, tu estás a constatar isso, eu não me quero alongar muito nessa pergunta, mas é o que é e não podemos fugir isso. Mas volto a reforçar, nós tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão no início do ano, que nas minhas contas nós estaríamos mais ou menos com os pontos que devemos ter, mais 2, menos 2, porque realmente empatámos alguns jogos que se calhar não merecíamos, por exemplo o Corinthians aqui em casa, que me desculpem o meu adversário, mas eu acho que nós merecíamos ganhar por aquilo que foi, mas infelizmente não conseguimos, e como te disse, os 17 pontos que temos em todos os grupos dava para passar, não deu, portanto vamos fazer não acabou ainda, compete até ao fim e esperar aquilo que tiver que acontecer. Abel, boa noite. Abel, você falou aí... É interessante a gente notar que o Abel ele mostra uma ponta de orgulho, né? Quando ele vê assim, olha, Corinthians vem jogar aqui e monta uma linha de 5. São Paulo vem jogar aqui, monta uma linha de 5. Então, o Palmeiras respeitou demais o São Paulo ontem, respeitou. Só que o São Paulo respeitou muito mais o Palmeiras. O Corinthians vem aqui no Allianz e arranca um empate, comemora como se fosse um título. O São Paulo vem aqui jogar com a gente no Allianz, começa a fazer cera com 10 minutos. Coisa de time pequeno isso. Então, isso, de certa forma, mostra o que significa o Palmeiras no cenário do futebol paulista hoje e como os nossos principais adversários estão nos tratando. Então, esse orgulho que o Abel demonstra, ele tem por onde. Não é do nada e não é a arrogância dele. São os adversários que estão tratando a gente assim. Só faltou o Abel tratar o São Paulo de volta como o São Paulo fez por merecer. Como time pequeno. Veio jogar como time pequeno, então trata como time pequeno e amassa. Sabe? Demorou demais para botar o time para frente, o Abel. De novo, ontem. Tinha que ter feito mais pressão. Linha de 5, eles montaram uma linha de 5, eles montaram um esquema muito difícil. Então, maceta os caras. De novo, bati aqui. Tá funcionando. Maceta os caras. Sabe? Menos respeito com o adversário. Aí talvez fique mais fácil de passar por cima das dificuldades. Um pouco menos de respeito. É o São Paulo. Ele falou isso, né? Um pouco atrás. Não é um time qualquer. São 11 contra 11. Aí do quebra-cabeça, né? Em algumas coletivas você vem falando. Só que essas 3 pecinhas aí desse quebra-cabeça talvez não estejam demorando demais para você, a diretoria, achar esse grande quebra-cabeça de muitas peças que você tem. E queria entender um pouquinho aí essas contratações que o Palmeiras tem feito, né? Agora a gente confirmou aí o Bruno Fux e o Mikael, que é um jogador que saiu já na imprensa do Houston Dynamo. O torcedor às vezes quer entender, o Palmeiras está atrás de um 9 e traz 2 zagueiros. Como é que está esse planejamento e como que estão essas peças aí? O que está faltando para essas peças encaixarem? Olha, eu vou repetir mais uma vez. Saiu o Rony, nós precisamos de um jogador para a posição de Rony. Saiu o Menino, nós precisamos de um jogador para a posição do Menino. O Vítor Reis foi vendido, nós precisamos de um jogador para a posição de Vítor Reis e o Caio, juntamente com o Fux, foi uma troca, que é uma oportunidade de mercado. Nós estávamos com 6
laterais, e entendemos que apesar do Benedetti estar muito bem e vai fazer parte do plantel, mas ainda tem idade para jogar na equipa B, e todos os jogadores que estão connosco, excetuando o Alad, têm todos idade para jogar na equipa B, e eu não posso pegar, porque eu sei que ele é muito bom jogador, e o Luigi também é muito bom jogador, e pegar neles e meter-lhe a camisola 9 nas costas e agora aguenta o peso. Lembram-se, isto é preciso. Se há treinador que sabe o que é formação, sou eu. Se há treinador que sabe o que é... Eu confio nessa sensibilidade do Abel. Isso ele já mostrou que sabe mesmo. Isso que ele está falando não é arrogância. Ele sabe o que está fazendo mesmo. Olha o que ele fez com todos esses moleques que subiram. Né? Então, se ele está falando que não é hora, que é cedo, eu acredito nele. E aí ele está transferindo a responsabilidade para a diretoria. Então, por que trouxe 2 zagueiros se está precisando disso aqui? Não, precisa de zagueiro também. Um deles é o tal do Mikael. Tomara que seja bom. É o que me resta torcer agora. Nada indica. Tudo indica que seja só um cara que vai compor elenco. Bruno Fux por Caio Paulista. Precisava realmente se livrar do peso do salário do Caio Paulista, de um dos 3 laterais, na verdade. E, claro, dos 3, o que estava muito abaixo era o Caio Paulista. Então, ótimo que o Atlético Mineiro quis e traz o Bruno Fux, que é uma lacuna que o elenco tinha. O Bruno Fux eu acho que é um cara adequado, um cara para fazer a reserva. Ele não tem o nível do Luan, ele não tem o nível do Vitor Reis, mas diante da atual situação do mercado, a essa hora, né, é o que tem. Então, traz. Tinha que ter trazido antes, uma opção melhor, mas beleza, tá ok. O Mikael realmente não dá para entender. E continua faltando. Ele está falando, saiu o jogador saiu o Gabriel Menino, não tive reposição. Saiu o Rony, não tive reposição. Quero reposição para esses 2. Está pedindo. Mais claro do que isso, não tem. O que é apostar na formação, sou eu. Se há o único treinador dos 6 ou 7 equipas que estão na frente e que lutam por títulos que aposta na base, sou eu. Portanto, eu sei muito bem aquilo que nós precisamos e a diretoria também sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Em relação às dificuldades ou não, infelizmente não sou eu que te posso dar essa resposta. São necessidades que nós temos, eu já falei nisso várias vezes e sei que o clube está a fazer um esforço para que isso aconteça. E não me vou alongar muito mais em relação a isso, portanto, é repetir aquilo que já foi dito. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, vou me permitir aqui ler alguns nomes, né? Para até formular a pergunta da maneira mais correta. O Palmeiras perdeu não só os nomes que você citou, mas outros também, né? Vitor Reis, Caio Paulista, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo, Rony, Dudu, e aí de um time de base, que eu não sei nem se você considera, para ser sincero, Michel e Patrick. Recebeu o Atuesta, que foi negociado na sequência, e recebeu agora, em contratações, Facundo, Paulinho, Emiliano, Fux, e deve receber o Mikael. Olhando para o que você tinha nas mãos, fechando a temporada passada, e para o que você tem nas mãos nesse momento, hoje, você tem um elenco que te entrega menos ferramentas para trabalhar em relação a peças que podem mudar o jogo, podem mudar sistema, podem mudar a cara de uma partida. Você já falou que não pode colocar o peso de algumas camisas em alguns jogadores especificamente. Não é justo fazer isso com os moleques. Exatamente. Não é justo. Claro. Não é justo. E aí, dito tudo isso, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas do que aquele que encerrou o ano? Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer, e infelizmente... Fragoso fazendo o trabalho de torcedor palmeirense e de repórter ao mesmo tempo. Dá para ser torcedor e repórter ao mesmo tempo. Então, o que o Fragoso faz com essa pergunta, ele meio que toca a bola para o Abel fala, Abel, pressiona, vamos pressionar a diretoria por mais contratações? É óbvio. A resposta é óbvia. Você perdeu 9 e ganhou 4. O elenco tá ok? Claro que não, né? Mas aí ele faz uma pergunta de forma a fazer com que o Abel responda o óbvio e aumente a pressão na diretoria, na presidente.
Então, valeu, Fragoso, ótima pergunta, e que o Abel aproveite bem essa bola levantada aí, com todo o profissionalismo. Não deixou de ser profissional, não deixou de ser bom jornalista por conta de fazer uma pergunta dessa forma. Ao contrário, fez uma ótima pergunta. Felizmente temos 3 jogadores lesionados que vocês sabem que nos vão ajudar. O Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física. Não é? Estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores. Estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos. Está a ter dificuldade, está com um problema físico, e isso logicamente nos deixa o elenco mais curto ainda, mas o resto a tua pergunta foi muito bem colocada, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao teu colega. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E eu este ano, em função dos jogadores da base que nós chamamos, tirando o Alá, são todos jogadores sub-20 ainda podem jogar em baixo, e eu quero que sejam esses os jogadores que deem essa tal profundidade à equipa, para depois aparecer um Estevão, como foi o ano passado, ou há 2 anos, como foi o Vítor Reis. Portanto, são os moleques da base que nos vão dar essa profundidade, depois de termos 2 jogadores por cada posição, do mesmo nível, e a partir daí, mais juntamente com os jogadores que nós subimos, que sim, esses sejam a profundidade do elenco para acontecer, porque ao longo do ano vai haver lesões. Paulinho está lesionado, Filipe está lesionado, Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, infelizmente vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo, o próprio Gomes no início do ano teve um problema no pé, e este campeonato brasileiro não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões, e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Não tem como ser mais claro. Então ele aproveitou muito bem a bola levantada. O elenco está curto. E olha, sempre trabalhamos com elenco curto, mas agora está curto demais. E aí deixou claro a estratégia, né? Você tem que ter por cada região do campo ali duas opções, e uma terceira camada, que aí sim vem os talentos da base para serem lapidados. Então não é justo colocar Thales, Luigi, Alan, né, já na posição de serem o segundo de cada posição, ou quem sabe o primeiro. Isso cabe só aos grandes fenômenos, Estevão, Hendrick. Senão, não. Senão, eles têm que ser tratados como terceira opção. O Fabinho hoje já é segunda opção. Pelo tempo que ele está já, né? Ele cumpriu todas as etapas. Até 2, 3 anos atrás, ele era o que hoje é o Figueiredo, o que hoje é o Thales, o Alan. O Fabinho já subiu de patamar. Então, esses meninos ainda estão lá na primeira fase. Eles são a terceira camada do elenco. Então, nós estamos com vários buracos na segunda camada e na primeira, notadamente o 9. E o Abel está gritando: o elenco está curto! Boa noite, sou o Olá. Diego Iwata da Trivela. Vou pegar um pouquinho da pergunta dos meus colegas aqui, tá? Vou insistir no tema só um pouquinho. Mas a minha pergunta é o seguinte: você foi contratado por saber trabalhar muito bem os garotos, você acabou de falar, se alguém tem de formação é você. O Anderson Barros também chega no momento em que o Palmeiras está com uma nova filosofia, de dar espaço, né? Tinha um time muito mais... Era outra filosofia, contratava muito. Enfim, casou-se tudo e isso trouxe grande sucesso para você. Grandes títulos, grandes conquistas. Nesse meio tempo, veio a questão das SAFs, né? Deu uma revolucionada no futebol. Começou os adversários a terem muito mais dinheiro, até de repente mais que o Palmeiras em dados momentos, né? E a minha pergunta é o seguinte: você está falando que ano passado faltou aqui, machucou muita gente, e isso é reflexo
do elenco curto, que é uma preferência sua, né? É uma coisa que você gosta de fazer. Mas o meu ponto é, esta filosofia que foi tão vencedora neste novo momento de SAF, de adversários se reforçando mais, ainda é algo que todo mundo aqui acredita? Vocês acham que é hora de sintonizar de outro modo? Queria que você explicasse para a gente. Vocês sabem que nós temos uma filosofia completamente diferente dos nossos adversários. É isso que nós temos que assumir e vocês têm que dizer. Mas a pergunta é, isso continua agora? O ano passado não faltou nada, faltou ganharmos em casa aqui ao Botafogo. E depois fomos eliminados por 2 equipas, né? Sabem quem era o zagueiro nas 2 eliminatórias contra essas 2 equipas? Sabem quem era? Pronto. Sabem que o Esteban não jogou num desses jogos. Pronto. Então, isto tem muito a ver, o próprio sorteio não foi muito favorável. Então não vamos criar um caso onde ele não existe. O Palmeiras é diferente, do Atlético Mineiro é diferente, do Corinthians é diferente, do São Paulo é diferente, do Flamengo. Olhem para o elenco, mas não é de hoje, é sempre. E nós acreditamos naquilo que fazemos. Agora, isso não invalida que as peças do quebra-cabeças, e eu sei muito bem aquilo que nós estamos a fazer, ele tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. Não é? Basta olhar para o jogo de hoje, vocês olham para o banco e entendem isso, não é preciso ser mágico. Agora, essa parte das chaves e do dinheiro, essa parte não é comigo. Não é? Essa parte não é da minha responsabilidade. O que é que temos que fazer, mais ou menos? Como eu vos disse e disse aqui ao teu amigo, e a tua pergunta vem muito na sequência de as últimas 3 perguntas. Não me obriguem a estar sempre a responder. Eu acho que sou claro, vocês são inteligentes, sabem perfeitamente que o clube, e digo-vos isto porque sei, está a fazer o máximo esforço para continuar a apetrechar o nosso elenco e vamos esperar. Boa noite, Abel. Luiz Stock da Goa aqui. Abel, alguns dados do jogo de hoje. O Palmeiras teve 15 finalizações, sendo 7 delas de cabeça, na jogada aérea, e 2 delas foram ao gol só, né? Uma delas de cabeça do Flaco, a outra foi a finalização de fora da área do Richard Rios. E podemos dizer que as 2 de mais perigo foram do Flaco de cabeça, né? Mas tem faltado mais coragem e ousadia para o Palmeiras finalizar de fora da área, tendo jogadores como Estevão, o Veiga, o próprio Richard Rios, que chutam bem de fora da área e longa e média distância? Olha, se tivesse que dizer um aspecto a corrigir, é exatamente esse. Quando jogas com uma equipa tão recuada, com a linha defensiva quase em cima da área, uma das armas que tu tens é o remate exterior. Isto foi o que eu disse aos nossos jogadores ao intervalo. É básico. Uma vez que eles preenchem o corredor central com 2 volantes e 2 zagueiros, o corredor central é muito difícil tu entras em combinações interiores. Muito difícil. Uma equipa que joga tão baixa quase dentro da área, ou tu entras em cruzamentos da linha de fundo, ok? Ou cruzamentos exteriores, ou remates exteriores. Não há uma forma. É por fora, para ultrapassar este muro, nem meu entender, é por fora e por cima. E remates exteriores. Rematamos apenas, como tu disseste, 2 vezes, mas rematamos várias vezes dentro da área nas quais bateram nas pernas dos nossos adversários, pelo menos daquilo que eu vi, 8 foram dentro da área, 8 finalizações das 15 foram dentro da área, e 2 delas, como disseste muito bem, foram de cabeça. Mesmo de escanteios, tivemos o Gomes 2 vezes escanteios, uma na primeira parte ou na segunda, o próprio Lopes. Infelizmente hoje nós não conseguimos acertar no golo e não fomos capazes de fazer um golo que tanto precisávamos perante uma equipa que jogou, como disse, muito fechada e nos dificultou muito o nosso jogo de ataque. Tá bom. De fato, o São Paulo veio retrancado, veio jogando como se fosse o Botinha de Ribeirão. E daí? Tem que macetar. Nós estamos jogando na nossa casa. Então esse é o ponto. Você mesmo, Abel, deu as rotas. E por que o Palmeiras não usou essas rotas? Então, essa é a questão. O Palmeiras finalizou pouco para quem teve a bola na maior parte da partida e jogou no campo de ataque a maior parte do jogo. Então, por que isso não aconteceu? A gente viu o Facundo jogando aberto, tanto pela direita, como aconteceu no primeiro tempo, quanto depois quando ele foi para a esquerda e o Estevão veio para o lado direito. O Estevão foi usado por dentro assim que ele entrou, e você mesmo falou, olha, você jogar por dentro
contra um time que vem com uma linha de 5 e 2 volantes ainda protegendo, que foi o que o São Paulo fez ontem. Parecia o Subeldia ontem parecia o Milton Buzetto, técnico do Juventus na década de 70. Retranca! Bicho, não era um jogo de transição, era retranca. O que o São Paulo fez ontem foi retranca, eles não tinham meio campo. Então, você tinha as rotas. Você entendeu as rotas. Só que o Palmeiras não usou essas rotas. Então, o que faltou? É isso que eu não entendo. Por que o Palmeiras não agrediu mais, não usou essas rotas, não macetou o São Paulo? Abel Felipe, da Rádio Bandeirantes. O Botafogo, no ano passado, não se classificou para as finais do Campeonato Carioca e terminou o ano campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Palmeiras, ao contrário, foi campeão paulista, mas não foi campeão no ano passado do Brasileiro ou da Libertadores, um título que o torcedor sonhava. Nesse momento, a gente vê um pouco da torcida do Palmeiras cobrando melhores resultados, mais contratações, algumas críticas a Leila e também o Anderson Barros. Eu vou falar antes que ele conclua e antes que o Abel comece a responder. Eu usei exatamente esse exemplo hoje cedo no grupo dos padrinhos lá do Verdados. Não para falar que o Palmeiras vai ser campeão. Vai ser eliminado do Paulista e ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é, se for eliminado do Paulista, o que é uma possibilidade real nesse momento, não é o fim do mundo, pode ser campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro. Ser eliminado do Paulista não é um indicativo de nada. A eliminação em si não é indicativo de nada. Mas o que é se não um indicativo, pelo menos dá uma dica muito forte. O Botafogo teve de onde tirar. O Botafogo trouxe jogadores no meio do ano que encaixaram. O que não deixa de ser um golpe de sorte. E sorte faz parte do futebol. Não tem problema nenhum com isso. Tá? Não estou invalidando o título do Botafogo, não. O que eu estou querendo dizer é que o Palmeiras, que é um clube que se orgulha tanto do planejamento, está entregue à sorte. Porque para reverter esse quadro que nós estamos vendo hoje, a gente vai precisar de contratações tardias. Contratações tardias implicam... Vou até mudar aqui. Contratações tardias implicam em menos tempo para você aclimatar os novos jogadores. E aí, quanto mais demora para trazer, mais sorte você precisa para dar certo. Quanto mais cedo você traz, mais é resultado do trabalho. Quanto mais tarde, mais você depende da sorte. Então, a diretoria do Palmeiras está entregando o destino do futebol desse ano à sorte. E pode ser que dê certo. Não é só sorte, hein? Se o Palmeiras for campeão de tudo, não vai ser só sorte. Claro que tem o trabalho básico, que já está feito. Mas não parece ser suficiente. Vai precisar de reforço. E para os reforços darem certo e darem aquela liga e de formar um timaço, como formou o Botafogo ano passado, formou um time que estava redondinho, né, ganhando jogos e tal. Teve sorte. Teve muita sorte. Muito da sorte influenciou no destino do Botafogo. Depois de tanto tempo, né? Os caras conseguiram acertar uma. E o Flamengo também, em 2019, com o Jorge Jesus. Deu sorte. Trabalho, ok, mas teve o componente sorte. E o Palmeiras sempre se orgulhou de fazer tudo dar certo por processos. Agora está entregando para a sorte. Tá bom? Eu queria que você falasse sobre o que você entende do Campeonato Paulista. É realmente um campeonato de pré-temporada, de testar opções e depois do Paulistão, enfim, atirar na contratação, mirar na contratação certa para reforçar o elenco? Deixa só reforçar a pergunta que estás a fazer. Eu não enganei ninguém e fui muito claro naquilo que disse em relação ao Paulistão. Em momento nenhum deixei de dizer que temos a ambição de ganhar o quarto, mas fui muito claro. Só não entendeu quem não quis, eu fui muito claro naquilo que disse. E deixa-me só também reforçar que os pontos que temos, porque amanhã toda a gente vai dizer mal do Palmeiras, nos pontos que temos, éramos classificados em todos
os grupos. Infelizmente, em função do regulamento, em função de um belo desempenho dos nossos 2 adversários do nosso grupo, estamos dependentes de resultados terceiros. Portanto, é tão claro quanto isso e eu não vou alterar. Assim como era claro que até ontem, entre sábado e domingo, na verdade, nós dependíamos só de nós. A Ponte Preta deu o presente para a gente devolveu para a Ponte Preta. Então a gente tinha, sim, como depender só da gente. E para isso tinha que ter agredido mais o São Paulo. E teria ganho do São Paulo. Agora, tem um monte de outros sis nessa história. Se o Estevão tivesse feito o pênalti, convertido o pênalti contra o Corinthians, se não tivesse jogado tão mal contra o Bragantino, se não tivesse dado ponto para o Noroeste, que tudo era jogo que era para ter ganho. Tem mais? Água Santa, né? Sei lá, nem lembro mais. O Palmeiras perdeu tanto ponto idiota. Estava ganhando do Novo Horizontino, tomou uma virada em casa. Em casa, não. Barueri. Mas, enfim, bastava um desses resultados ter sido melhor para nós, que a gente já não estaria nessa situação. Mas em todos o Palmeiras falhou. Então, não é só falta de sorte. Tem aí um padrão. Tem padrão aí. E é isso que a gente tem que melhorar. E todos vocês, o ano passado, nós ganhamos esta competição e muitos dos teus colegas se esquecem, dizem o Palmeiras não ganhou título nenhum. Né? Muitos dos vossos colegas dizem o Palmeiras não ganhou título nenhum. Portanto, não sou eu, porque a mim dá muito trabalho, que descredibiliza esta competição, porque dá-me a mim o mesmo trabalho. Agora, em função daquilo que é a longevidade desta época, aquilo que nós temos, aquilo que é, dizer-vos assim, muito diretamente, se calhar este título é muito mais importante, tem muito mais peso para um Corinthians, para equipas, para um Santos que não têm ganho há muito tempo, do que se calhar para o Palmeiras, mas isso não significa que a nossa ambição não seja em todos os jogos lutar para ganhar, como foi hoje. Tudo o que eu fiz hoje com as substituições todas foi... O Abel até tomou cuidado. Ele fala: o Paulista é muito mais importante para o São Paulo, para o Santos, para o Corinthians do que para o Palmeiras. Mas imediatamente ele fala: isso não significa que a gente não quer ganhar e não está jogando para ganhar. Eu tenho certeza absoluta que vão recortar essa frase dele e vão tirar do contexto para fazer sensacionalismo. Eu tenho certeza. Todas foi para ganhar o jogo. Infelizmente, os pontos que nós temos, que são 17, dava para passar em todos os grupos fácil. No nosso, estamos dependentes de resultados de terceiros. Será que se deve mudar alguma coisa no regulamento? Mas agora o Palmeiras tem 10. É o que é. Podemos ficar fora e podemos passar. Não sei o que é que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima daquilo que nós devemos e temos que fazer, que é ganhar os nossos jogos. Infelizmente, como te disse, os 17 pontos que temos não são os suficientes para o nosso grupo passar à fase seguinte. Abel, boa noite. Me permita continuar nesse tema sobre a situação de momento do Palmeiras nessa tabela do Campeonato Paulista, porque já desde a rodada passada que o cenário é esse, né? Acho engraçado que os repórteres, quando eles começam a pergunta, quase todos, vocês já repararam? Abel, desculpa ter que falar nisso, me perdoe, sou obrigado, sabe? Os caras fazem um preâmbulo com medo de tomar mais bolachada do Abel, porque ele, né? Vocês sabem que ele é daquele jeito. E os repórteres, eu não diria nem que por medo, mas é que é para tentar fazer com que o Abel responda com boa vontade, porque senão ele dá patada. Então, o Abel dá trabalho para os repórteres. De não depender só das próprias forças para avançar a próxima fase. E aí eu queria ouvir de você qual seria o impacto e qual é o impacto que pode ter nesse time do Palmeiras de ficar um mês sem jogos, por exemplo, porque no próximo fim de semana a gente já tem o encerramento dessa fase de grupos e aí o Palmeiras vai jogar fora de casa, o que tudo indica vai brigar por essa classificação bem distante aqui do Allianz Parque, depois com o início do Campeonato Brasileiro só para o último fim de semana de março. Então, se não vier essa classificação, quase um mês sem jogos.
qual é o impacto que isso geraria, e não só para o grupo, mas de uma maneira geral de instituição, e nisso a gente acaba colocando a torcida também. Obrigado. Vão ser 5 semanas sem jogos, 35 dias, tá? Fiz essa conta aí. O Palmeiras vai jogar no dia 23 de fevereiro, contra o Mirassol, e se não se classificar, só volta a jogar no dia 30 de março, tá? Então, 23 de fevereiro a 30 de março, 35 dias, 5 semanas. Olha, não sei, porque nós nunca ficamos de fora. Ganhamos 3 seguidas. Não sei se temos esse crédito de não ganhar a quarta ou ficar fora. Não sei. Vamos... Ainda não sei o que é que vai acontecer. Como te disse, temos 17 pontos. Éramos classificados em todos os grupos, menos no nosso. No grupo de São Paulo, por exemplo, se calhar estávamos à frente, não era? O que querem que eu vos diga? Querem dizer mal de Palmeiras? Podem dizer mal de Palmeiras, que nós já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos, e é isso que nós temos que nos preparar dentro, sobretudo dentro daquilo que é o CT, dentro da nossa estrutura, porque desde que eu estou aqui, ninguém nos dá absolutamente nada. Ninguém nos dá nada. Tem que nos sair do corpo, tem que nos sair da nossa determinação e da nossa resiliência. O que vai acontecer, eu não sei, eu gostava muito de responder à tua pergunta mais concretamente, mas tenho que ser mais ambíguo, porque ainda estamos na luta. No grupo que mais pontos tem, e volto a referir, no grupo de São Paulo, por exemplo, éramos os primeiros. Infelizmente, no nosso grupo estamos dependentes de coisas que vão acontecer, sobretudo do nosso, fazer o nosso, e é isso que nós controlamos. O resto, como te disse, nunca ficamos fora. Uma coisa eu sei, vamos ter tempo para treinar mais. O impacto que vai ser, não sou adivinho, não sei, não gostava muito de responder especificamente, mas não sei. Está bem? Melhor fase, né? Opa, e aí você chama... Peraí, errei. Então foi esperto o Abel nessa última, né? Ele transformou uma pergunta que projetava um cenário muito pessimista num contra tudo e contra todos, vamos lá, né? Numa forma de chamar a torcida para continuar do mesmo lado. E tá certo, tem que fazer isso mesmo. A pergunta do repórter é pertinente. Olha, se você for eliminado, você vai ficar 5 semanas fora, né? Só ajudando aí na continha do colega. O que você vai fazer nessas 5 semanas? Vou ter mais tempo para treinar. Agora, qual é o impacto? Não sei, nunca aconteceu. Vou saber o impacto quando acontecer. É claro que vai ter um impacto muito positivo, tirando a vergonha de ser eliminado na fase de classificação do Paulista, que ele faz questão de minimizar e relativizar essa vergonha, com razão, porque ele fala assim, olha, a nossa campanha é a quarta melhor do campeonato. Fazendo rodízio, nós assumimos esse risco, né? Só que o risco a gente não imaginava que, ficando em quarto lugar, que o segundo e o terceiro fossem do nosso grupo. É muita falta de sorte. E é mesmo. Aí, você, passando por essa vergonha, que será uma eliminação, se ela realmente acontecer, eu vou ter 5 semanas para botar esse time para jogar bola. E aí melhora. Aí a chance de melhorar é grande. Por outro lado, a responsabilidade fica maior ainda, se é que isso é possível. Ah, não ganhou? Tá tendo tempo para treinar? Quero ver esse time voando. Todo mundo vai cobrar isso, inclusive nós. Nós queremos ver esse time voando, né? A desculpa de falta de tempo de treinamento, falta de pré-temporada, acabou. Não terá. Então, é ruim por um lado, é bom por outro, mas aumenta a responsabilidade. Aumenta e aumenta demais. E eu acho que essa seria a resposta à pergunta do repórter. Qual é o impacto? Aumenta demais a responsa. Belíssima entrevista, muito por conta das excelentes perguntas de todos. Todos fizeram perguntas excelentes. Não tem mais aquele repórter, né? Vamos falar que eu pego no pé do cara. Excelente a coletiva. Todas perguntas muito boas e fizeram com que o Abel pensasse e desse respostas bem esclarecedoras. Gostamos.
convido vocês para continuar essa conversa às 20 horas no nosso Verdaz ao Vivo. Hoje, segunda-feira, 20 horas, como sempre. Valeu, um grande abraço, saudações alviverdes.